A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Leandro e hoje nós vamos estar trazendo uma palavra. Esta palavra vai servir, ela vai ser direcionada mais aos obreiros, aos pastores que têm chamado pastoral. Porque tem muito obreiro que é obreiro, mas ele é aquele obreiro. Deixa eu me ajeitar aqui, gente. Ele é aquele obreiro que ele está, no momento desse vídeo, apenas contribuindo com o ministério, com o pastor, mas ele não é o pastor oficial do ministério, ele não é aquele que está no comando de uma congregação. E esse texto, ele vai ser voltado mais para, essa mensagem de hoje vai ser voltado mais para os pastores que estão no campo, missionários, estão na verdade, não é nem o missionário, é o pastor mesmo da igreja, é o líder da igreja. Nós vamos estar ministrando hoje em Efésios 4:11. Capítulo 4, versículo 11. Carta do apóstolo Paulo, Efésios 4:11. Geralmente a gente tem uma palavra para todo mundo, né? Tem um ensinamento para todos os membros da igreja, mas não tem um ensinamento direcionado para o pastor. Eu falo num vídeo, em vídeos assim, não se vê muita mensagem. E eu decidi trazer esse conteúdo para o meu canal, acho que estava faltando esse conteúdo e eu decidi trazer. Antes de eu ler o texto, e já falando para você pastor, para você que está também, aí que não é pastor, mas está ouvindo essa mensagem, pretende um dia chegar ao pastoreio, que é algo louvável, maravilhoso, eu quero me apresentar aqui. Vocês sabem, eu sou o pastor Leandro, sou dono deste canal. Esse canal já vai fazer 2 anos que nós estamos com ele. Graças a Deus temos disponibilizado um ótimo conteúdo. Já estamos com mais de 140 mil visualizações. Nosso canal já chegou. Então, imagine isso, 140 mil pessoas já ouviram a nossa mensagem. Então, isso não é pouca coisa, é muita coisa para a glória de Deus. E também, nós temos aí também... 900, nós estamos agora, no momento gravando esse vídeo, com 986 pessoas. Presta atenção para vocês verem. Então, o canal já tem de inscrito 986 pessoas. Quais 1000 pessoas está conosco? Falta você, se não for inscrito, está conosco neste canal. Então, aqui nós temos um ministério também. Então, amados, eu tenho um ministério pastoral. Eu não sou um pregador itinerante. E é um pregador itinerante? É aquele que sai pregando de igreja em igreja. Apesar de ser convidado para ministrar em algumas igrejas. Mas eu não sou um pregador itinerante. O meu chamado é pastorear. Eu creio que tem muitos que têm esse chamado, inúmeras pessoas. Então, na verdade, o principal chamado é esse, o chamado de pastorear. Talvez você que está vendo esse vídeo agora, você também é um pastor. E nós vamos aqui falar de algumas coisas, alguns fenômenos que têm acontecido nos últimos anos, 2009, 2006 para cá, 2005, né? Do ano 2000 para cá. Eu tenho 20 anos que sirvo a Cristo. Tenho 38 anos de idade, tenho 20 anos que sirvo a Cristo. Então, comecei com meus 18 anos, 17, mas na verdade mais de 20 anos, né? Eu comecei com 15 anos. Então, eu tenho mais de 20 anos que sirvo a Cristo. Amados, Deus já me deu a oportunidade de ministrar, Deus já me deu a oportunidade de ter programas em rádio. Para a glória de Deus, nós já trabalhamos 2 anos em 2 rádios da nossa cidade com um programa Falando de Jesus. Era o nome do programa. O nome do programa era Jesus é o Caminho. Desculpa, gente, é que isso foi no ano 2009, então eu acabei esquecendo o nome. Ano 2009, 2008 para 2009, nós estava... 2008, deixa eu ver, 2009, 2007, ano 2007, nós começamos um programa nas rádios aqui de Itarantim, as 2 rádios. Começamos primeiro numa rádio comunitária e depois o nosso programa se expandiu para uma rádio comercial. Vocês vão entender porque eu estou falando tudo isso aqui. Então, o que acontece? Desde então, eu venho ministrando a palavra do Senhor. Trabalhamos ali muito, foi muito bom o programa, muitas pessoas se renderam a Cristo, eram abençoadas através daquele programa, e de repente eu recebi um convite para ministrar numa cidade do interior da Bahia, perto de Itabuna, chamada Poaraci. Eu fui lá naquela cidade, tive uma experiência complicada.
fui convidado para participar de uma campanha de oração, pregar em uma campanha de oração, campanha de libertação, um negócio assim, por um irmão da minha cidade que estava trabalhando nessa cidade com uma campanha em uma determinada congregação ali local. Mas, chegando, ele me convidou, que eu iria com ele, que eu estaria ministrando. No dia de eu sair daqui e ir, no dia da minha ida para lá, para Quaraci, eu moro na cidade de Itarantim, né? Nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, mas hoje é o quê? Hoje é 8 de dezembro de 2023, estou gravando esse vídeo aqui, mas dizendo que moro na cidade de Itarantim. Só que no domingo, 10 de dezembro de 2023, nós estamos indo de mudança para Goiânia, para estar ali trabalhando em um ministério, o Ministério Palavra da Vida, com o teu pastor presidente, o pastor Cláudio Omar Gonçalves, na cidade de Goiânia, capital. Então, amados, eu moro em Itarantim, é isso que eu queria dizer. Nessa época, em 2009, lembra que eu estava com um programa, pessoas ouviram o programa, gostava da mensagem, e eu fui convidado para ir para a cidade de Quaraci ministrar a palavra apenas. E era diácono nessa época, apenas. E chegando na rodoviária, o irmão que me convidou, ele disse o seguinte: eu não vou com você. Disse que ele falou, não vou com você por alguns problemas, deu algumas argumentações lá, né? Você vai. Eu nunca tinha saído da minha cidade. Pensa aí, gente, nunca tinha saído da minha cidade, novo, tal. Falei, Senhor da glória. De vontade de pregar, ministrar. E ali eu fui. Ele disse, olha, uma irmã vai receber você lá, tal. O pastor da igreja não está naquela cidade. É uma irmã missionária. Eu já achei meio estranho ser uma mulher, não pelo fato de ser mulher, mas eu, solteiro na época, tal, ser recebido ali para a mulher do pastor. Foi muito complicado, eu fui, fiquei quase 2 horas de relógio de espera, foi difícil a situação, pensei que eu ia até ficar ali sem ninguém me buscar na rodoviária, e entrei na cidade de Quaraci. Chegando lá, descobri a verdade da situação. O pastor tinha fugido, tinha cometido um pecado terrível, entendeu, na cidade, com a secretária da igreja, tinha fugido com essa mulher, a igreja estava numa situação complicada. A mulher me diz, olha, eu estou indo embora e essa igreja está ficando aí. Olha que coisa, eu um diácono novo, eu nem me lembro, acho que eu tinha 24 anos na época, 25 anos, eu falei, meu Deus, e agora? E comecei assim do nada, sabe, ministrar, era para ministrar no sábado. Lembro que eu ministrei Evangelho de João, capítulo 5, foi a palavra que eu ministrei lá nesse dia. E eu comecei a pregar naquela igreja, liguei para minha igreja, contei a situação, meu pastor autorizou e eu fui trabalhando ali por um tempo, porque eu não podia deixar aquele povo. A igreja continuou, mesmo o pastor indo embora, uma igreja era nova, nós trabalhamos muito tempo ali, fui ungido a pastor, me casei ali e tal. Depois de anos, né, me casei ali. E eu sei que aprendi algumas coisas na obra. Então, eu tenho uma história para poder dizer a vocês que a minha história, eu acho que o que eu passei, eu posso aconselhar. Eu posso aconselhar porque eu vivi experiências na obra extraordinárias, principalmente no sul da Bahia, uma cidade complicada para você trabalhar, é o sul da Bahia, nós sabemos, né, que a religiões diferentes da nossa, no sul, principalmente a religião afrodescendente, e as pessoas são muito voltadas a esse tipo de religião. Então, quando você chega com o cristianismo, é complicado, principalmente o cristianismo voltado para o protestantismo, que não tem o ecumenismo na sua base. O que é o ecumenismo? É você se juntar todas as religiões em si, em uma só ali, né? Aceitar todas dentro, né? Como uma mistura. Não tem esse negócio no cristianismo protestante. Nós temos a religião cristã e pronto. Então, há uma dificuldade, uma experiência complicada que eu passei porque eu assumi o lugar do... Desculpa, gente. Eu assumi o lugar do outro pastor que havia cometido um erro.
Então era como se eu pegasse a carga daquele pastor, tivesse que administrar aquela situação, as pessoas olhavam para mim como se fosse eu que tivesse cometido erro. Mas eu segurei as pontas com a ajuda de Deus e aprendi algumas coisas. E baseado em tudo que eu aprendi, é que eu quero aconselhar nesta mensagem você, pastor. Se você ficou até aqui, tem 10 minutos de vídeo, eu creio que você vai querer aprender um ponto. O que eu vou tratar hoje é acerca de apenas um ponto. Mas antes eu vou ler o texto básico que diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Estou lendo Efésios 4, versículo 11. Apenas esse versículo. Olha para vocês verem aqui. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profeta e outros para evangelista e outros para pastores e mestres. Esse texto aqui deixa uma coisa clara, esse versículo. Não vou aprofundar aqui em toda a exegese do texto, porque esse versículo aqui ele já é muito claro. Está falando que Cristo ele é quem concede dom à igreja através do Espírito Santo. E é ele, Cristo, através do Espírito Santo, que levanta na igreja os obreiros. Certo, pastor? Você que é pastor sabe muito bem disso. Não há discordância com esse mencionamento. Agora eu quero que você preste atenção nisso. É Cristo quem levanta o obreiro, é Cristo quem dá o chamado, é Cristo quem dá o dom, mediante a ação do Espírito Santo, que está na terra, ornando e preparando a igreja para encontrar com o Senhor na glória. Então, significa que há um controle na questão pastoral, ministerial. O controle principal é de quem? É de Deus. É Deus quem sabe se eu vou tomar conta de uma congregação em São Paulo, em Brasília, em Tarantim, o período que eu passei na Bahia, mais de 8 anos, tomando conta de igreja lá, tomei conta, pastoreei igreja em Itabuna, pastoreei igreja em Quaraci, nesse período de tempo aí, pastoreei igreja em Itabuna, pastoreei igreja em Quaraci, pastoreei igreja em Itajuípe, pastoreei igreja em Tarantim. Então, tive algumas experiências com a questão da obra de Deus. Pastoreei igreja em Tapetinga, Bahia. Então, por pouco tempo, alguns locais, sim, mas pastoreei. A glória é de Deus. O tempo é de Deus, não é do homem. Então, nisso eu pude entender uma coisa, e eu acho que não há discordância consonante a isso, que Cristo é Ele quem determina quem tomará conta de cada congregação. Quem será o pastor de determinada igreja? Quem será o pastor de determinada congregação? E é com esse pastor que foi chamado por Deus para tomar conta dessa ou daquela igreja que o Senhor vai falar. Que o Senhor vai direcionar a sua palavra e através desse pastor, desse pastor que é chamado para a determinada congregação, é que Deus vai falar com aquela congregação. Então há uma autoridade dada por Deus a um pastor para uma determinada igreja. E quando o Senhor for falar com a igreja, ele não vai usar alguém de fora, ele não vai chamar outra pessoa, ele tem um pastor, um obreiro, um mensageiro dentro daquela igreja, para falar com aquela igreja. Com isso eu não estou dizendo que Deus não possa usar uma outra pessoa. Eu estou dizendo que o principal é o pastor. E o que, meu irmão, você quer falar mesmo? Qual é o objetivo desse vídeo? O objetivo desse vídeo é um fenômeno que tem acontecido já há algum tempo, que é o pastor terceirizar o chamado. O pastor terceirizar o chamado. Isso acontece mais nas igrejas pequenas. Nas grandes igrejas, não acontece muito. Igrejas grandes, igreja organizada, entende? O pastor, que é o líder daquele local, ele trabalha sem estar terceirizando o seu trabalho. Mas na maioria das igrejas brasileiras são igrejas pequenas, formadas por pequenos grupos. E acontece muito o que é chamado de festa, de campanhas, campanha de 3 dias, campanha de 7 dias, campanha disso, campanha daquilo. Todo dia tem uma campanha. Todo dia tem um negócio.
E o que acontece muito nessas campanhas? Vamos chamar fulano de tal para ministrar hoje, fulano de tal de outra igreja, um pastor, um missionário, um profeta, um tal. Os pastores, com isso, estão terceirizando os trabalhos. E isso tem um problema, um agravante muito grande para a igreja. Alguns agravantes, não um, mas alguns. Primeiro ponto, há um problema da questão doutrinária. Porque algumas vezes são convidados aquele irmão que ora muito no monte, que tem uma unção poderosíssima. Ah, menina, sabe, orou, a pessoa caiu, Deus curou, fez isso, fez aquilo. Muito bem, não tem nada de errado, é maravilhoso isso aí, não é verdade? O único problema disso aí é que algumas, nem todos, algumas pessoas não têm base doutrinária suficiente ainda. Não tem base doutrinária suficiente ainda para estar doutrinando a igreja. Então, quando você está o tempo todo chamando pessoas de fora, primeiro você corre um risco de estar deixando que doutrinas e costumes estranhos entrem dentro da igreja. Sendo que o obreiro responsável é o pastor, e aí ele terceiriza o trabalho com muitas campanhas, que acontece muitas festas na igreja. Tem acontecido muito. Eu quero deixar uma coisa aqui clara, por isso que eu fiz esse vídeo. E como conselho, eu acho que isso não é bom para o crescimento da igreja. Qual o objetivo disso aí? O objetivo é que o pastor quer que a igreja cresça. Então ele acha que fazendo isso vai atrair mais pessoas, porque tem alguém de fora. É como se fosse um artista. Quando um artista chega numa cidade, não atrai uma multidão para aquela cidade, um prefeito vai querer fazer um comício, hoje não pode muito, né? Acho que nem pode, o chamado showmício, onde trazia, lembra? Antigamente, mas antigamente podia, não, até pouco tempo podia, o prefeito trazia os cantores. Os cantores, e naquele showmício que ele fazia, dava muita gente, uma multidão, e ele podia anunciar a sua proposta. Porque as pessoas, mesmo sendo contra, iam por causa do cantor. Esse é o objetivo de muitos pastores. Traga uma pessoa que está com o nome na mídia, que está com o nome no auge, ou que não precisa estar na mídia. Basta ser uma pessoa conhecida ali da região, um homem que o seu nome, sabe, é falado, que vai atrair pessoas e uma mensagem ser pregada e elas vão se converter. E muitas vezes, a maioria, 95% das vezes, isso não acontece. Simplesmente o que acontece é um gasto do dinheiro da igreja, que às vezes é pequena e não tem tanto assim, e não acontece. E ainda tem o agravante que eu acabei de dizer, que é o risco de uma doutrina errada, não por má intenção do pregador, mas porque algumas vezes essas pessoas, nem todas, presta atenção, toda reconhecção, mas é porque a gente precisa alertar. Essas pessoas, elas não têm base. Não tem base. Certo, isso é um ponto que eu quero tratar. Isso é um ponto que a gente tem que ter cuidado. E você, pastor, que está me ouvindo, não sei se vai concordar comigo, mas você há de concordar que o que tem na igreja hoje de campanha, principalmente na igreja voltada para o pentecostalismo e o neopentecostal, é muita campanha de oração, campanha para isso, campanha para aquilo, campanha de libertação, campanha de milagre, campanha de cura, e esquece de fazer culto. É muito culto temático. E nós não somos chamados para fazer culto temático. Hoje é culto de libertação, hoje é culto disso, hoje é culto daquilo. Vai ter uma campanha de portas abertas. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para cultuar o Senhor e pregar o Evangelho de Cristo. A igreja tem esta função, fazer culto. Sabe o que está faltando hoje? Fazer culto. Culto a Deus. E sabe o que está faltando também? O pastor, a maioria dos pastores, nisso aqui não está generalizando a todos, eu estou dando um exemplo aqui, estou trazendo um vídeo e eu creio que Deus vai falar com alguém. Talvez apenas com uma pessoa, mas que precisa ouvir isso aqui. O que está acontecendo? O pastor está terceirizando o trabalho que era dele, colocando na mão de outras pessoas. E qual é o outro agravante nisso aí? Eu falei, o primeiro agravante é o problema de às vezes pode acontecer, trazer costumes e doutrinas estranhas para dentro da igreja. Isso é um ponto complicado. Sabe qual é o outro ponto? Que também não perde nada para esse, a igreja, ela não querer mais alimentar com o alimento de casa.
Acostumar tanto com o alimento de fora que não quer mais o alimento que o pastor oferece. Porque um pastor de igreja, ele não é um pregador de festa. Ele é um pregador que ele vai abrir um evangelho, pregar-lhe sobre o Espírito Santo, sobre Jesus, sobre a salvação, e às vezes é aquela mensagem batida doutrinária simples sobre a família, o dever de cuidar da família, então aqueles temas doutrinários, que às vezes não causa emoção, mas alimenta a alma e faz o crente crescer. Mesmo que muitas pessoas falem assim, nossa, eu já sei o que esse pastor vai falar. Meu Deus, esse pastor prega sempre os mesmos textos. Isso acontece muito. Nossa, como esse pastor prega devagar. Nossa, como esse pastor tem uma pregação ruim. Às vezes acontece isso. Mas sabe o que é que acontece? Sabe qual é o fruto? O pastor está ali sempre me ensinando as doutrinas. A igreja cresce. A igreja sabe que há uma firmeza. Os membros, quando eu falo igreja, não estou falando o prédio, estou falando a igreja. A igreja sabe que ali tem firmeza. Aquele pastor ele não abre mão do seu culto de domingo. Ele não abre mão de ministrar. Ou seja, ele não abre mão de usar o dom que Deus deu a ele para abençoar o povo. Ele não terceiriza para campanhas. Ele não terceiriza para fazer cultos temáticos. Ele não terceiriza para chamar fulano de tal que está no auge, profeta, isso, profeta, aquilo. Não, ele sabe da sua obrigação. E ele cumpre a sua obrigação conforme o chamado do Senhor. Ele sabe que quem o chamou foi Deus, quem deu o dom foi Deus, e quem o colocou, enquanto ele estiver ali, ele sabe que Deus vai falar, que Deus vai abençoar, que Deus vai usar, e que aquelas pessoas que estão ali vão ser abençoadas através daquele homem de Deus que foi colocado naquele local. Então ele é um homem que tem responsabilidade com o seu chamado e com a sua igreja e não terceiriza. Isso não quer dizer que você não possa, em um momento especial, convidar alguém. Aí é onde vem uma analogia muito interessante, que eu estava pensando nela quando Deus me deu essa mensagem, há uns 2 dias. Imagine o seguinte, quem é que não gosta de pizza, né? A maioria dos brasileiros gosta. Eu sei que vai aparecer alguém que diz eu não gosto, mas a maioria dos brasileiros gosta de pizza. Não é bom num domingo, por exemplo, você pega a sua família, vai numa pizzaria, ou mesmo no meio da semana, e você come uma pizza. Ou que coisa maravilhosa, né? É muito bom. Agora, tente fazer isso o ano todo. O ano todo você saindo para comer pizza. Para você tomar aquela Coca-Cola. O ano todo. Você vai acontecer o quê? Você vai enjoar da pizza. Porque você vai começar a enjoar daquilo ali. Aquilo não vai mais te alimentar. Porque aquilo não é um alimento sólido, um alimento... Aquilo vai causar problema de obesidade, de saúde, você está comendo massa o tempo todo. Então, aquilo da comida pesada. Agora, tente comer arroz, feijão e carne o ano todo. Vai chegar um momento que você pode dizer assim, nossa, eu poderia comer uma pizza. Mas se não tiver a pizza, pense no povo que mora na zona rural. Pensa nas pessoas que moram na zona rural. Come arroz, feijão, a maioria, o ano todo. Não levanta ninguém dizendo assim, como eu estou enjoado do arroz e feijão. Não, isso é uma coisa natural. Aquele alimento sustenta e ele trabalha, muitos trabalham na serviço braçal, chega meio-dia, almoça aquele prato de feijão, arroz e carne e sai dali fortificado. O alimento simples feito em casa. Ele tanto é gostoso, como ele é simples, como ele é nutritivo. Porque uma das melhores comidas é a comida da avó, aquela arroz e feijão. Pronto. Isso aí é o que tem que ser na igreja. O que eu quero dizer com isso? Aquele alimento de casa, a igreja tem que aprender a comer ele. Porque ele que causa substância. Não é o alimento da festa, aquela pizza que vem de vez em quando, aquele pregador que vem todo cheio de unção, de coisas assim, né? E faz aquele movimento diferenciado. Não, isso aí não é um alimento. Isso aí é aquela pizza que você come de vez em quando você vai com sua família numa pizzaria. Não pode ser sempre. Porque senão, meu irmão, a família vai desnutrir ou vai ter problema. Assim é na igreja. Tem muita igreja que está numa situação tão complicada que o pastor está trabalhando tanto com isso que os membros não ficam. Sabe por que eles não ficam? Porque o pastor não vai poder estar o tempo todo com um pregador diferente. Então ele vai trazer na maior parte das vezes, mas vai ter um tempo que ele vai ministrar, certo? Ele vai fazer o trabalho. Quando ele for fazer o trabalho, vai ver nossa, o pastor não tem ninguém de fora hoje, não, então não vou lá.
Eu só vou se tiver alguém de fora. Não, eu só vou se vir fulano de tal. Olha aí para você ver. Então, foco, quando foca nisso, e quando a igreja está focada nisso, a igreja tira o foco de Cristo. A igreja precisa ser ensinada que quem levanta, nós acabamos de ler o texto, ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Está falando do chamado aqui. Eu sei que o texto está tratando do chamado. Divisão de ministerial, cargos, né? Apóstolo está aqui tratando, ó, o dom. No caso, se você botar o texto, você vai ver que ele é quem dá o dom, né? Você vai ver no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proposição do dom de Cristo. A proporção do dom de Cristo. Pois isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dom aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, aí ele vem, e ele mesmo, Cristo, né, no caso, concedeu uns para apóstolos, no caso falando dos dons, outros para profeta, outros para evangelista, outros para pastores e mestres. É um ministério, a forma como é dividido. Cada um tem o seu ministério. Então, o pastor ele tem o dom de pastorear. E o pastor precisa pastorear. E a igreja precisa entender que quem levanta o pastor é Cristo. E a este pastor que é levantado, ainda que a mensagem dele seja uma mensagem simples e mais bíblica e doutrinária, nós precisamos alimentar dela, porque fará bem para a nossa alma. E eu, como pastor, como obreiro, eu não posso me submeter à minha igreja a isso que acontece nos últimos dias. Minha igreja virá uma igreja que só funciona com festa, só funciona com eventos, só funciona com campanha, só funciona desta maneira. Não. Faça as suas orações dentro da igreja. Quando eu digo dentro da igreja, eu estou me referindo com os irmãos da igreja. Você, pastor, toma a frente. Toma a frente disso, seja você o pregador. Não terceirize o seu chamado. Não passe aquilo que foi dado a você a outra pessoa. Sabe por quê? Porque olha o que diz aqui no Apocalipse. Tem um texto aqui muito interessante, que é as cartas. Como é que o Senhor Deus, como é que é apresentado as cartas? O que diz no início da carta a Pérgamo. A igreja, qualquer uma dessas aqui, vamos ali, carta aos Efésios. Quando a primeira carta é endereçada à igreja de Éfeso, é endereçada a um pregador que vem de vez em quando participar da festividade? Não. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve estas coisas. Diz aquele que conserva nas mãos direitas as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Diz a quem? Ao anjo da igreja em Éfeso. A quem ao anjo? Que anjo é esse? Ao pastor. Jesus, quando vai falar, corrigir uma igreja, ele usa o pastor. Ele envia a mensagem a quem? O pastor. Essa mensagem foi enviada a quem? Aos membros, em primeiro lugar? Não, ela foi enviada ao pastor. Porque ao pastor foi dada a responsabilidade da igreja. E ao anjo da igreja em Éfeso. Então, Deus sabe quem está na igreja. Deus sabe que aquela igreja tem uma liderança. E que aquela liderança, além de ser liderança, ela tem uma responsabilidade. E quando a igreja estiver fazendo algo que desagrada a Cristo, a liderança vai receber a mensagem e vai poder transmitir. Mas imagine que esteja no seu púlpito outra pessoa o tempo todo. Como que fica isso? Então eu venho aqui falar da minha experiência. Não funciona. A igreja não cresce. A igreja pode até ser uma igreja que faz muita festa e no momento da festa é encher. Mas será que esse é o objetivo? É encher nos momentos de evento ou é ganharmos alma para Cristo e ter bastante pessoas nos cultos da igreja? Outra coisa, transformar cultos em cultos temáticos. Isso é muito estranho. Isso não existe, nunca existiu. Isso aonde é que está isso na Bíblia? Eu não, se tiver, pode falar aí nos comentários. Mas eu não conheço isso. Eu conheço culto. Deus. Agora, culto temático, eu só conhecia as festas de Jerusalém, que tinha lá. Festa do Tabernáculo, festa disso, festa das colheitas, festa de Pentecostes. Eu só conhecia lá as datas de festas que havia em Israel.
Não, eram os cultos de Israel, eram as datas festivas, as cerimônias que havia, que era bem diferente do cristianismo. O cristianismo tem apenas uma função, a igreja, cultuar a Cristo. Então, meu irmão, faça culto na sua igreja. Chega lá, esquece, tem 3 pessoas, tem 4 pessoas, faça culto. E aí Deus vai enviando. Porque há um dom na sua vida. Se você tem certeza que Cristo te chamou, não se preocupe. Pode ter certeza que vai acontecer o que tiver que acontecer pela vontade de Deus. Se é para ser 10 pessoas, você só tem capacidade de liderança, ou Deus só te deu 10 pessoas para liderar, para ensinar. Então ensine, não terceirize. Não significa que você não possa dar um diácono para ministrar de vez em quando, um irmão do ciclo de oração, uma irmã que tem uma capacidade, uma palavra boa, que você vê que tem um chamado de Deus para ministração, que você sabe que vai ministrar a palavra de forma que os outros entendam o que está sendo ministrado. Não significa que você não possa fazer isso. De vez em quando, um amigo, um conhecido, um irmão, um pastor, possa ir ali ministrar uma palavra. Pode sim, isso não tem nada demais. O que é demais é fazer isso excessivamente. Dentro de um ano, nós temos aí 12 meses, 4 cultos por mês. 5 meses deste ano é direcionado a pregadores de fora. Pense aí. Quem levou a maior parte da mensagem foi pregadores desconhecidos da igreja. E essa igreja ficou como? Não. Então, isso que eu queria tratar com os irmãos. Quando estiver você, talvez, que está vendo esse vídeo, que ainda não é liderança, não é pastor, que você for estar na liderança de uma igreja, pense nessas palavras, nesse conselho de alguém que tem anos de ministério. A igreja que eu pastoreei está lá hoje na direção em Quaraci, de um outro pastor, uma bênção de Deus. Eu lembro, eu tenho uma maior alegria com aquela igreja de Quaraci, porque faz tempo que eu deixei de pastorear aquela igrejinha. Até hoje eu tenho contato com os irmãos, sabe? Saí dali com honras, para a glória de Deus. Deixei muitos amigos, muitas pessoas naquele lugar, mas eu trazia pregadores de fora. Eu já cometi também esses erros. Eu tinha um culto de quinta-feira, vou dar a experiência aqui para vocês, um culto de quinta, que era sempre o culto de libertação. Eu sempre trazia irmãos da igreja em Assembleia de Deus, Madureira, de Itajuí. Uma irmã muito abençoada, que ajudava muito lá a obra, né? Estava sempre lá conosco, ela trazia os pregadores na quinta-feira. O que acontecia? O dia dos pregadores, a igreja enchia com cadeira. Mas o dia que eu não trazia na quinta-feira, eram 2, 3 pessoas. Só que quando eu trazia, eu tinha que tirar oferta e dízimo da igreja para estar dando o pregador. Mas a igreja, qual era o resultado daquilo? Porque a gente tem que ter resultado. Tem que ter um resultado. E qual é o resultado de uma igreja? Ganhar uma para Jesus. O resultado da igreja não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver de coisa. Isso aí não, isso é coisa humana, não é isso, é questão espiritual. Qual é o resultado? Se aquilo fosse uma coisa que Deus aprovasse e que teria frutos, Jesus diz: pelo fruto conhecerão a vós, os conhecerão. Então, fruto do trabalho também é uma coisa que mostra que o trabalho teve importância. Se está um trabalho sendo feito e não tem fruto, eu não consigo, nesse momento, me lembrar, e nesse período em que eu fiz essas campanhas, eu não consigo me lembrar que houve uma salvação de almas. Às vezes acontece 1 ou 2, levanta a mão ali, mas nem permanece. Então, você pode ser contra o que eu estou falando, mas eu vou ser bem sincero para vocês. Eu discordo que funcione esse método de trabalho. Eu acho perigosíssimo. Eu acho que você pode destruir uma obra de Cristo com isso. Você pode destruir mesmo, porque você pode fazer a igreja perder a capacidade de crescimento. E a igreja tem que aprender a crescer com o obreiro. Outra coisa para finalizar esse vídeo. Um obreiro que fica anos e anos, e não procura construir. Não procura dar um jeito de comprar um terreno, sabe? De se organizar financeiramente.
que isso aqui eu quero até fazer em outro vídeo, vou só dar uma pincelada aqui e vou até encerrar com esse tema. Eu quero fazer um outro vídeo sobre questão de construir. Eu sei que tem lugar que não tem como, a pobreza é extrema, a dificuldade é grande, tem muita gente que olha a igreja e vê os grandes templos e pensa que é assim. Os grandes templos são 1%, 0,5% da igreja, que tem toda essa capacidade, desculpa, financeira. Mas a maioria das igrejas não é assim. Tem igrejas em lugares distantes do Brasil que só a misericórdia de Deus, a cadeira, é uma dificuldade para comprar uma cadeira, para pagar uma luz, pagar um aluguel. Não é fácil, eu sei que existe tudo isso aí. Mas se você está firme, com a ajuda de Deus, com o seu chamado que foi te dado, lute para construir, lute para sair do aluguel. Use minimamente o recurso estou falando isso para igrejas que têm pouco recurso. Use pouco o recurso, o mínimo possível daquele recurso que está entrando e tente guardar alguma coisa para você comprar um terreno. Você entendeu? Faça alguma coisa, comprar um terreno. Depois, se não tiver condição, pagar um pedreiro, alguma coisa, comece a fazer mutirão para construção. Tirar um dia. Sempre tem pessoas que sabem construir na igreja, sempre Deus envia, ore a Deus, Ele vai enviar, e construa, porque isso vai ajudar a igreja a ter firmeza, a ajudar a população, a comunidade em volta, a ter credibilidade naquela igreja, porque vê que aquela igreja realmente ela tem um projeto de crescimento e de se firmar ali com a congregação ou com a comunidade, entendeu? De criar ali o vínculo e de trazer algo que vai beneficiar aquela comunidade, que no caso é o Evangelho de Cristo, né? Então é a igreja que vai trabalhar em prol da comunidade. Então é isso, meus irmãos. Eu quero deixar essa palavra, não vou prolongar mais não, porque eu acho que já deu para entender. É um conselho, é um vídeo que vai te fazer, você que é pastor, refletir. E você que é membro, refletir também. Você que só quer saber de ouvir mensagens de pregadores de fora, ouça o seu pastor. Se ele é um homem de Deus, você sabe que ele é um homem de Deus, ouça, ainda que a mensagem seja simples, ouça, aprenda. Com certeza será muito bom para a sua alma. Deus abençoe sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Dê seu comentário, o que você achou aí desse vídeo, dessa mensagem. Deus abençoe e até o próximo vídeo.